Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanusa, faço parte do Desperta Jovem e estarei dando continuidade ao programa 7 Dias que esta semana está falando sobre os 7 pecados capitais e as 7 virtudes opostas. E hoje nós vamos falar sobre o pecado da luxúria e a virtude que combate ele, que é a castidade. E o que seria esse pecado? O pecado da luxúria, né? Não é o excesso de luxo, né? Não pode tender a se achar que é isso, mas na verdade é o pecado contra a carne, é o pecado do uso do sexo, da prática do sexo fora do plano de Deus. E o que seria esse, o sexo fora do plano de Deus? É o sexo fora do casamento, né? E tudo aquilo que está relacionado também àquilo que leva aos prazeres sexuais. Por exemplo, pornografia, masturbação, o próprio ato homossexual também, não é? Porque assim, sabemos que existem pessoas que nascem com tendências homossexuais. Porém, isso não é o pecado, esse pecado é a pessoa praticar atos homossexuais, né? Que é a relação entre pessoas do mesmo sexo. Relação carnal, né? Podemos dizer assim. Mas, então o sexo é pecado? Não, né? O sexo em si não é pecado. Agora, como ele é e onde ele é praticado é que se torna pecado. Por quê? Primeiramente, nós temos que entender que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, né? Então, se somos templos do Espírito Santo de Deus, nosso corpo é sagrado. Nosso corpo é um lugar sagrado, né? Então, se a gente pratica o ato sexual de forma desordenada, nós estamos violando o nosso corpo. Nós estamos cometendo um pecado contra o nosso corpo. E por isso que é tão perigoso. E é um pecado que a gente tem visto tanto hoje em dia, não é? Como o sexo foi desordenado. Como a prática sexual foi negligenciada. Porque, primeiramente, vamos entender. O ato sexual, ele tem duas funções, a unitiva e a procriativa. Algumas pessoas falam que a igreja vê o sexo como pecado. Não, pelo contrário, a igreja vê o sexo como uma dádiva, como algo muito belo. E por ser algo tão belo, tão precioso, que tem essa função de unir duas pessoas, o homem e a mulher, e de gerar vida, ele é algo tão sagrado que só pode ser concebido, que só pode ser feito dentro de um sacramento, que é o matrimônio. Então, é tão sagrado que a igreja protege este ato dentro de um sacramento. E por que isso? Porque, como eu falei, ele tem um ato unitivo e procriativo. É algo muito íntimo, né? O ato sexual é uma coisa muito íntima entre duas pessoas. Se isso é banalizado, as pessoas acabam sendo usadas. Porque se você pratica o ato sexual apenas pelo prazer e não coloca nele, o amor, não se pratica de forma a amar profundamente aquela pessoa, você só está usando aquela pessoa para o seu prazer próprio, para alcançar prazer. Então, por que a gente vê também hoje tantas pessoas feridas, tantas pessoas machucadas, tantas pessoas que desacreditam do amor? Porque foram usadas apenas para atos sexuais, apenas para gerar prazer no outro. Quando a gente quer praticar o ato sexual com uma pessoa fora do casamento, a gente só quer usar aquela pessoa como objeto, acaba violando o corpo daquela pessoa que é templo do Espírito Santo,
que somos parte do corpo de Cristo, como São Paulo vem dizer em Coríntios, acaba violando este corpo, este templo que é sagrado. Quantos desmembramentos, né, pode-se ter esse pecado da luxúria, né? Como a gente pode ver hoje, né? Primeiro, né, o uso da outra pessoa realmente acaba pessoas, né, ficando viciadas no ato sexual, que levam aos outros pecados, como a gente falou também, masturbação e tal. A infidelidade, né, porque se você só usa a outra pessoa para ter prazer e você não tem amor por aquela tendência, é você traí-la com outras e outras pessoas buscando outros prazeres, né? E também um dos grandes pecados que vem através disso é a morte, e morte de crianças, né? O aborto. Quanto a gente tem visto, né, a questão do aborto de pessoas que não querem ter filhos, praticam atos sexuais, mas não têm a responsabilidade de querer criar uma criança. É este, né, outro motivo porque é tão importante que esse ato seja praticado apenas dentro de um matrimônio. Porque ele também, o ato sexual, tem, como eu já falei, essa dádiva de criar a vida, te dá também uma responsabilidade. Porque quando você pratica um ato sexual, você tem que ter consciência de que ali você pode estar gerando uma vida. Então, dentro de um matrimônio, entende-se que você tem a responsabilidade de criar, de gerar uma criança, de gerar uma vida. Você, provavelmente, né, quem pratica o ato sexual fora do casamento, dificilmente está preparado para ser pai, para ser mãe, na verdade. Então, não tem essa responsabilidade, essa consciência, o que gera tantos e tantos transtornos, tantos sofrimentos, né? Porque causa sofrimento tanto na pessoa que ainda não estava preparada para ser pai e mãe, quanto causa sofrimento para uma criança que, né, não tem culpa disso tudo, mas que acaba sofrendo, não é? E também, o pior de tudo, né, é que muitas vezes, como já falei, as pessoas, por não terem essa responsabilidade, essa consciência, acabam abortando, né, matando uma criança indefesa. Como isso é cruel, como isso é triste. Por isso que é tão importante a virtude da castidade, né? E o que seria a virtude da castidade, né, que é este que combate o pecado da luxúria? É o respeito pelo meu corpo e pelo corpo do meu próximo, né? E especialmente o respeito do meu corpo e o corpo da pessoa com que eu me relaciono, né? A castidade é o sexto mandamento da lei de Deus, né? Não pecar contra a castidade. É algo tão importante, né, que vem entre os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, o que requer, né, para praticarmos a castidade? Primeiramente, nós temos que entender que precisamos saber esperar, né? O Papa João Paulo II tem uma frase que eu gosto muito, né? Quem não é capaz de esperar um só dia, não é capaz de amar para sempre. A castidade requer espera, não é? Se você ama verdadeiramente uma pessoa, né, seu namorado, seu noivo, no caso eu estou noivo, você vai saber esperar até o matrimônio, para que juntos vocês possam se unir totalmente. Então, o amor requer de nós sacrifícios, né? E este é um sacrifício de amor, é uma prova de amor, né? Não entre na conversinha, né? Que tem muita gente que fala assim, né? Mas tem as pessoas que namoram, enfim, me dá uma prova de amor, né? E normalmente essas provas de amor que as pessoas pedem é o quê? É o ato sexual, né? Isso não é prova de amor nenhuma, tá? Não é prova de amor nenhuma. Prova de amor mesmo é saber esperar. É compreender que você ama tanto aquela pessoa que você é capaz de esperar
ela até o momento certo para realmente se unir com ela, né? Porque nós temos que entender que isso são coisas que visam a eternidade, que visam o céu. A castidade também, ela nos ensina a termos controles de nós mesmos, né? Porque se eu pratico sempre o ato sexual e isso se torna um vício, eu não tenho controle sobre mim mesmo, né? A castidade, ela te dá a capacidade de ter controle, né? De praticar o controle sobre si mesmo, sabendo que, claro, a gente vai ter o desejo pela outra pessoa, até porque isso é natural, porque se não se tem o desejo, tem algo errado aí, né? Se você não tem um desejo pela pessoa que você está junto, você não sente atração pela pessoa que você está junto, tem algo errado aí. E claro, se você tem o amor e a atração pela pessoa, claro que também se torna, é difícil, né? A atração, você se segurar. Então, por isso que é tão importante a gente fugir das situações precadas, né? Isso é prudência, né? Se eu sei que eu tenho muita vontade, né, de ter um ato sexual com meu noivo, com a minha noiva, né? Ou com o meu namorado, namorada, enfim. Eu vou ter que evitar certas situações, né? Por exemplo, né, ficar sozinho no quarto fechado, beijos muito demorados, por exemplo, né? Carícias, né? A mão também não pode ir em todo lugar, né? Enfim, temos que ter prudência e fugir das situações de pecado. E eu sei que é difícil, né? A gente passa por isso, a gente que quer, né, meu noivo, vivemos, né? E com a graça de Deus até o casamento viveremos a castidade até o nosso matrimônio. Aliás, outra coisa também, né? A castidade é importante até dentro do matrimônio, por isso que ele é tão importante, porque sabemos que as mulheres passam por períodos em que, né, todo dia que vai ter relação sexual, né? Então, a castidade, ela te ordena até para isso dentro do matrimônio, né? Para o homem saber que lá também ele vai ter que saber esperar dias, né, que não vai ter. E por que existe tanta infidelidade também? Porque às vezes a mulher passa por esse também processo de não poder ter o ato sexual e o homem vai buscar, né, esse prazer em outro lugar. Tá vendo como é tão importante? Tá vendo como a igreja é tão cuidadosa nisso? Porque ela sabe o quão é importante a castidade, o quão é importante a ordenação dos nossos sentidos, né? O padre Paulo Ricardo diz que o primeiro órgão sexual, o principal órgão sexual é o cérebro. Então, também tudo aquilo que a gente vê causa reações em nós. Então, até mesmo, né, de vários pensamentos, e se deixar dos pensamentos vai para a prática. Então, temos que ter muito cuidado com isso também. Evitar certos programas, evitar certos filmes, evitar certas conversas, mas que a gente possa pedir a graça de Deus, do Espírito Santo, para que nos ajude a cumprir, né, esta meta da castidade, né, a praticar mesmo a castidade, a fugir do pecado da impureza, da luxúria. Tudo isso para que a gente possa preservar também a nossa castidade. Lembrando sempre que se eu amo o próximo, se eu me amo primeiramente, porque isso é um ato de amor primeiro comigo, que saber esperar. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa. Se tiverem alguma dúvida sobre algum tema que a gente já falou aqui, sobre algum assunto, pode nos mandar mensagem. Se a gente não souber responder, a gente procura um padre para responder para a gente. Se você tem dúvida sobre outro assunto, né, pode nos mandar mensagem também no privado. Não precisa ter vergonha, enfim. E pedimos que compartilhem, que curtam o nosso canal, ative o sininho lá no YouTube, né, para vocês poderem sempre receber os nossos vídeos, e nos ajude a evangelizar, né, porque a gente faz isso para evangelizar, por amor a Deus e para que os ensinamentos dele cheguem a mais pessoas possíveis, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!